Meus amigos, muito boa tarde. É uma alegria, uma satisfação estar aqui, uma responsabilidade imensa. Depois das pessoas que vocês tiveram o privilégio de ouvir pela manhã, né, a minha participação será mais do que modesta, mas enfim, eu estou aqui para conversar sobre algumas questões relativas ao financiamento da educação, sob a ótica de quem a vida inteira foi educador, 36 anos de magistério, voltado para essas questões. Hoje, atualmente, como foi dito, consultor legislativo da Câmara. Eu gosto sempre de explicar o que é o consultor legislativo. Primeiro, é um cargo que se preenche por concurso público. E segundo, é aquele que tem a atividade de dar assessoramento técnico aos parlamentares na elaboração da legislação relativa à área da educação e da cultura. O meu tema é o tema financiamento da educação. Então, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho nessa questão do sistema de financiamento da educação básica no Brasil. Vou enfocar nessa questão, sobretudo a educação básica pública. Então, só recuperando o conceito, a educação básica inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas suas diferentes modalidades. Vamos lá. Há várias fontes de financiamento, mas o elemento fundamental é o que está colocado no artigo 212 da Constituição Federal. É o que se chama a vinculação constitucional de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Vamos ler o que está aí. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, os estados do Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A gente precisa fazer alguns comentários em relação a esse dispositivo constitucional, que certamente a maioria aqui já conhece. Primeiro, nunca menos de 18% e 25% no mínimo. Então, é no mínimo, não é no máximo. Pode ser mais. Tem, inclusive, alguns municípios e alguns estados em que suas constituições ou leis orgânicas prevêem percentuais mais elevados. Não é isso? Bom. Segundo, da receita de impostos. Portanto, não é de todo o orçamento. É somente daquela parte do orçamento que é resultante da receita de impostos. Você sabe que o orçamento tem várias receitas, não é? Vários tributos, por exemplo. Tem impostos, tem taxas, tem contribuições de melhoria, tem contribuições sociais. Mas esse artigo fala apenas da receita de impostos. Então, esse percentual incide só sobre a receita de impostos. Portanto, contribuições sociais estão fora. No âmbito municipal, taxa de polícia, taxa de limpeza urbana, isso está fora, tá certo? No âmbito federal, contribuições sociais voltadas para coisas específicas que a gente conhece, tem a CIS, tem uma série, estão fora dessa questão. São só as receitas de impostos. Compreendida a proveniente de transferências. A Constituição, nós vamos ver adiante, prevê uma série de transferências obrigatórias da União para os estados e os municípios e dos estados para os municípios. Está na transferência seguinte, eu não vou antecipar. Mas, então, na verdade, quando ele é obrigado, o ente federado é obrigado a transferir para o outro pela Constituição, se deduz da base de cálculo do percentual dele e se soma na base de cálculo do ente federado que recebe. Foi claro? Foi claro? Bom. Terceira coisa, na manutenção e desenvolvimento do ensino, não é em qualquer coisa ligada à educação. É em alguma coisa ligada a um conceito muito específico chamado manutenção e desenvolvimento do ensino, que está na legislação e nós vamos ver adiante, também tem uma transparência específica em relação a isso. Um último comentário, eu disse que eram 3, mas na verdade vou fazer 4. No caso da União, existe a DRU, a desvinculação de receitas orçamentárias da União. Quer dizer, a União tem uma série, pela Constituição, tem uma série de receitas que são constitucionalmente vinculadas, essa é uma delas. A DRU desvincula quantos por cento? 20%. Então, na verdade, os 18%, no caso da União, desde que a DRU foi implantada, na verdade, não são 18%, são 18% menos 20% de 18%. 20% dá 3,6%, não é isso? 18 menos 3,6 dá quanto? Dá 14,4, não é isso? Isso aí. Nós vamos ver adiante, a União, na verdade, investe mais do que isso, mas não só com a receita de impostos, mas com uma série de outras
uma série de outras contribuições sociais. Bom, está claro isso, minha gente? Essa, digamos, essa é a norma básica, digamos, a raiz do sistema de financiamento da educação pública no Brasil. Isso aí vai para a educação básica e vai também para a educação superior, né? Essa matriz é a matriz dos impostos. A União tem os seus impostos próprios, que são o II, Imposto de Importação, IE, Imposto de Exportação. Tem o Imposto Territorial Rural, 50% dos municípios, agora a legislação até mudou, está ficando tudo nas mãos dos municípios, já não está mais só 50%. Né? O Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, esses dois somados têm descontos que são dados para o Fundo de Participação dos Municípios, para o Fundo dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios e para os fundos regionais da região Norte, da região Nordeste e da região Centro-Oeste. Tem o Imposto sobre Produtos Industrializados para exportação, do qual a União tem que repassar obrigatoriamente 10% aos Estados. Tem o Imposto sobre Operações Financeiras sobre ativos de investimento ouro, né? Não são barras de ouro, mas é investimento, né? No ativo financeiro, ouro, né? Que ele tem que repassar 30% aos estados e 70% aos municípios, de onde são gerados. Essas são as fontes, basicamente, de receitas de impostos da União. Os estados têm aqueles impostos que a gente conhece, né? O IPVA, para quem tem carro, né? Dessa receita, 50% os estados têm que repassar aos municípios. O imposto de transmissão causa mortes, né? No caso das heranças, né? E o ICMS, 25%, tem que ser repassados aos municípios. Os estados recebem, portanto, da União, o Fundo de Participação dos Estados, a parcela do IPI exportação, que está aqui, e desta parcela eles têm que repassar 25% aos municípios, ficam com a receita do imposto de renda retido nas fontes dos seus servidores, isso não vai para a União e volta, fica com o Estado, como receita do Estado, e aquela parcela que ele recebe do IEF Ouro. Então, isto aqui é a base em cima da qual se aplicam, no mínimo, os 25% que o Estado, ou que cada Estado tem que aplicar em manutenção e desenvolvimento do ensino. E no caso dos municípios, nós temos os impostos próprios municipais, que certamente também são muito bem conhecidos da gente, né? O IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, quando se compra um imóvel, né? Se vende um imóvel, se paga o ITBI, né? E o ISS, o Imposto sobre Serviços de âmbito municipal. Os municípios recebem da União o seu fundo de participação, o imposto territorial rural, o imposto de renda retido na fonte dos seus funcionários municipais e aquela parcela do IOF Ouro. E do Estado recebem os 50% do IPVA, 25% do ICMS e a parcela do IPI exportação, que a União repassa para o Estado repassa para o município. É sobre isso, né, que devem incidir os, no mínimo, sempre ressalto o no mínimo, 25%, né, de recursos que devem ir para manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa matriz é uma matriz ampla, complexa, obviamente ninguém sabe de cor, a gente vai sabendo apenas pela prática, né, depois de trabalhar tantos anos, né, mas de toda forma ela fica como referencial. Essas siglas que estão utilizadas aí são siglas usuais em todos os manuais, em todos os textos relativos à questão de exportação. Está claro?